Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem. Boa tarde. Hoje eu quero começar o programa te fazendo uma pergunta. Você sabe onde começa a luta sindical? Pense em uma professora chegando em casa, cansada e ainda ter que corrigir prova, planejar a aula. Pense num professor que atravessa a cidade, leciona em 1, 2, 3 escolas para completar sua carga horária. Que entra em sala, escuta, explica, insiste. Às vezes falta força, mas eles não desistem. No outro dia, lá estão essas mesmas pessoas, começando tudo de novo. É dessa vida que nasce a luta sindical. Não nasce do discurso bonito, nasce do salário que precisa caber no mês, da escola que precisa ter condição, da carreira que não pode ser abandonada, do respeito que professores e professoras não deveriam ter que pedir tantas vezes. E quando essa vida pesa demais, ninguém pode ficar tentando dar conta de tudo sozinho. É por isso que de 27 a 29 de agosto, o Sintese realiza o 19º Congresso Estadual de Educação, para juntar essas experiências, ouvir o que vem da sala de aula, transformar cansaço em pensamento, indignação em caminho e decidir os próximos passos da luta. No dia 30, essa mesma caminhada ganha outro ritmo, com a 5ª corrida do Sintese, porque corpo que ensina também precisa respirar, ganhar fôlego, precisa de saúde, encontro, alegria. Sim, alegria também faz parte da resistência. E para conversar sobre esses 2 momentos, recebemos hoje aqui no nosso programa a vice-presidente do Sintese, professora Leila Moraes. Então, bora lá? Está no ar, TV Sintese. E quando a gente fala em luta sindical, fala também de uma coisa que parece simples, mas muda tudo: conhecer os próprios direitos. Porque muita injustiça só passa adiante quando encontra o silêncio, o medo ou a desinformação. No quadro O Direito é Seu, que você vai ver agora, a gente abre espaço para esclarecer dúvidas, desmontar falsas verdades e lembrar que direito trabalhista é conquista, é proteção. Preste atenção. Queridos professores, queridas professoras, faltam professores na rede pública de ensino, mas o concurso do Estado vai deixar professores de fora. Professores e professoras que participaram do concurso público da rede estadual de ensino e não avançaram para as etapas seguintes por causa da chamada cláusula de barreira, estão procurando o sindicato da categoria em busca de orientação jurídica. A cláusula de barreira é uma regra do edital que limita o número de candidatos que podem seguir no concurso. Assim, mesmo alcançando a nota mínima exigida, o candidato pode ficar de fora caso não estejam entre os mais bem classificados. Embora esse mecanismo seja permitido pela legislação, o sindicato questiona a quantidade de vagas oferecidas no certame. Segundo a entidade, os documentos oficiais apontam a necessidade de contratação de centenas de professores na rede estadual. O argumento é que, caso houvesse um cadastro de reserva mais amplo, candidatos aprovados poderiam ser convocados para ocupar vagas atualmente preenchidas por contratos temporários. Diante desse cenário, a assessoria jurídica do Sintese informa que está preparando uma ação civil pública para pedir a análise do caso pela Justiça. O objetivo é discutir se a limitação imposta pelo edital é compatível com a necessidade pessoal informada pelo próprio Estado. Para maiores informações, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese. A todos, um forte abraço e até o próximo programa.
Agora, a nossa conversa é sobre agosto, um mês que chega com duas agendas fortes para o Sintese. De 27 a 29, acontece o 19º Congresso Estadual dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação, um espaço de formação política, avaliação da caminhada e construção para os próximos passos da categoria. Logo depois, no dia 30, vem a 5ª corrida do Sintese, trazendo outra dimensão à vida sindical: saúde, lazer, convivência e ocupação da cidade. À primeira vista, congresso e corrida parecem coisas muito diferentes. No fundo, os dois falam da mesma necessidade. Um põe o corpo em movimento, o outro movimenta a consciência coletiva da categoria. E é sobre isso que vamos conversar agora com a vice-presidenta do Sintese, professora Leila Moraes. Boa tarde, professora Leila, seja muito bem-vinda ao TV Sintese. Tem um tempinho que a senhora não aparece por aqui para conversar com a gente. Verdade, Luana, boa tarde a você, a quem nos assiste nesse momento. Estou à disposição. Vamos começar falando do nosso congresso. Leila, quando a gente fala em luta sindical, muita gente pensa logo em greve, assembleia, negociação salarial, e tudo isso, de fato, faz parte da caminhada. Ainda assim, o 19º Congresso do Sintese mostra um outro lado da nossa luta, da formação política. Então, nesse sentido, por que esse congresso, que acontece de 27 a 29 de agosto, é tão importante para a nossa categoria neste momento? Luana, nós estamos vindo de um processo na construção desse 19º Congresso. Nós tivemos 8 pré-congressos, como o programa que bem foi apresentando ao longo todo, do mês de maio, e foi ali um fomento à discussão. Trazer essa questão agora para o 19º Congresso, que vai discutir a educação que está em disputa, esse processo todo que a gente vem de uma resistência às políticas neoliberais que estão adoecendo o professor, que estão controlando o trabalho docente, que estão silenciando esse professor com tamanho assédio que tem sido vivido. Trazer todo esse debate, trazer toda essa discussão nesse momento é construir mais uma vez um espaço para que a categoria debata sobre tudo isso, mas principalmente não fique apenas no debate, façam os encaminhamentos das lutas que são necessárias para o enfrentamento que precisa ser feito. Então o Congresso, ele é esse espaço. As pessoas vão para se congregar, as pessoas vão para se encontrar, também é um espaço de rever companheiros e companheiras, Nós temos aí a participação de todo o Estado dentro desses 3 dias de congresso, representante das 8 regionais. Então é um espaço onde as pessoas vão se ver, vão confabular sobre as suas práticas, sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, mas vão discutir, vão debater, vão construir propostas de lutas, encaminhar a luta. É o espaço mais importante, digamos assim, que nós temos, estatutariamente falando, na construção da luta sindical. Leila, quando a gente pensa aí no dia a dia, na prática, o que o Congresso deve discutir que toca diretamente ali a vida de quem faz a escola pública todos os dias? Para começar, Luana, nós vamos estar discutindo a conjuntura política, o cenário que nós temos hoje em nível internacional, em nível de Brasil, em nível de Sergipe. De que maneira essas transformações geopolíticas interferem aqui em Sergipe. Por exemplo, lá no município de Malhador, lá no município de Telha, porque às vezes a gente está tão interno na região, no município que a gente faz parte, que não se dá conta de que maneira as políticas que estão se passando geograficamente mais distante de nós também interferem no nosso fazer pedagógico. Porque, como eu coloquei, a educação ela está em disputa. Universalmente. O mundo debate o cenário político para trazer para o cenário educacional. Não tem como dissociar essas esferas. Elas, em algum momento, elas se encontram, elas se cruzam. E é nessa interseção que há o trabalho docente. Ideologicamente falando, a educação está o tempo todo sendo disputada para a formação das mentes dos nossos filhos, das nossas filhas.
Então a gente precisa estar fazendo esse debate. Então, para começar, o Congresso traz esse cenário geopolítico, esse cenário internacional, esse cenário nacional e estadual. E traz a contextualização educacional diante de tudo isso. Leila, mas vamos explicar para quem está em casa, para entender direitinho, que disputa é essa que é feita ali no dia a dia, no chão das nossas escolas? Vou dar um exemplo pelo currículo. Sim. A disputa que a gente mais tem presente é a questão curricular. Quais as disciplinas que ficam no currículo, quais as disciplinas que saem? Você que está em casa já deve ter visto muitas vezes a gente fazer o debate. Ah, tiraram uma aula da geografia, tiraram uma aula da história, jogaram uma aula de empreendedorismo, criaram uma aula de computação. Isso quem vai definindo é esse processo de disputa. Para que é que serve a educação? A quem a educação está servindo? Para quem ela está formando? Para que ela está formando? Eu tenho uma formação considerada integral desse estudante, humanitária, também para o mercado de trabalho, mas principalmente com consciência, formação crítica para a sociedade, ou eu estou formando apenas para atender ao mercado de trabalho? Então, quando a gente fala dessas questões que estão em disputa, é nessa formação do indivíduo. E que atinge ao filho e à filha de todos nós que estão na escola pública, principalmente. Leila, são 3 dias, como você já falou aqui pra gente, são 3 dias de atividade dentro do Congresso, com professores e professoras de todo o estado de Sergipe, da rede estadual, das redes municipais. Conta pra gente, ao longo desses 3 dias, como é que é dividido o Congresso? O que os professores debatem, discutem, como é que chega ali no final, né, na tese. Conta assim um pouco pra gente do funcionamento desse grande evento do Sintese. E lembrando, Luana, são professores em atividade e professores também aposentados que estão dentro desse cenário do nosso congresso. Como eu coloquei, nós temos essa análise de conjuntura, como a gente gosta de definir, né, no primeiro dia de manhã. Na quinta-feira à tarde, nós vamos ter uma mesa onde vamos estar debatendo o cenário do adoecimento, as avaliações externas, o assédio moral, de que maneira isso está levando ao adoecimento, principalmente em relação à questão da saúde mental desse professor e dessa professora, que está cada vez mais, né, sendo cobrado, sendo exigido, sendo assediado no seu ambiente de trabalho, para dar resultados fora da contextualização da realidade do que é o chão da escola. Então nós vamos ter uma mesa de debate sobre isso, bastante interessante. Vamos ter a discussão da tese. E aí, Luana, colocando para o pessoal de casa, a gente fala tese, né? Emenda ao estatuto. E o que é a tese? A tese é uma construção coletiva de um documento orientador para o sindicato nas suas ações nos próximos 2 anos, até o próximo congresso, onde a gente novamente volta para avaliar o que foi feito, o que deu certo, o que não foi conseguido fazer, o que deu errado, para que seja refeito. Então, a tese seria esse documento orientador. Um plano de luta para 2 anos, é isso? Exatamente, né? Então, isso é mais ou menos, né, para as pessoas compreenderem o que seria essa chamada tese, como a gente fica falando muito. À tarde, nós temos uma proposta de mesa, já que a gente já discutiu o cenário difícil que nós vivemos, o cenário educacional, o adoecimento desse professor, a gente também precisa ter uma mesa que diga assim, transformar tudo isso é possível. Trazer, né, experiências que digam assim, olha, nós temos saída, nós temos como fazer essa educação ter um salto de qualidade social. Então a gente vai ter uma mesa na sexta-feira à tarde para a gente estar discutindo o que é esse esperançar, que é da prática da esperança, mas é fazendo a luta. Então vamos ter uma mesa nesse sentido e no sábado pela manhã a gente faz uma votação a partir do que foi discutido sobre a tese, a gente faz uma votação se ela está aprovada, se ela vai sofrer emendas ou não, a partir de tudo que foi discutido. Então, são 3 dias de muita intensidade. E ali, coladinho no Congresso, no dia 30 de agosto, a gente tem a nossa 5ª corrida do Sintese. Para algumas pessoas pode parecer apenas uma atividade esportiva, mas quando a gente olha ali, com jeitinho, a gente vê corpo, a gente vê saúde, a gente vê encontro, a gente vê pertencimento, a gente vê cidade. Leila, como que a corrida dialoga com essa ideia de sindicato, né, com essa ideia desse Sintese que cuida da categoria para além
das pautas salariais, né? Por que que a gente, ao final a pergunta é, por que que a gente decidiu fazer a corrida e já estamos no 5º ano, que demonstra que começa aí uma certa tradição dessa atividade, não é mesmo? Esse movimento da corrida, ele veio nesse sentido, de levar para a categoria uma preocupação nossa com a questão da saúde mesmo, da saúde do professor e da professora, que esse professor se cuide, se olhe, entende? Que cuide do corpo para ter uma mente mais saudável, porque é tudo um processo. E aí quando você vai correr, você vai num cardiologista, você procura um nutricionista, você vai no endócrino, então você começa a se cuidar. A corrida, ela vem, na verdade, como assim, o pretexto para o cuidado. Verdade. Então, assim, é nesse sentido, é de que esse professor se cuide, que a gente precisa estar bem. Verdade. E aí, para fechar aqui a nossa entrevista, minha última pergunta, ela vem muito nesse sentido. Olhando para o Sintese, não apenas como entidade que reivindica direitos, mas também como espaço de formação de pessoas, de profissional, que valoriza esse sujeito coletivo, como você, enquanto vice-presidente dessa grande entidade que é o Sintese, enxerga a importância da classe trabalhadora hoje, está cada vez mais unida, especialmente quando a gente vê aí tanta gente dizendo que a gente precisa resolver nossos problemas sozinho, sem pensar no outro, sem estar ali dentro de um espaço coletivo. E o Sintese traz isso, porque não é só luta, aí a gente tem corrida, tem diversas outras atividades, né, dentro dessa formação do nosso sindicato. Infelizmente, essa perversidade dessa lógica neoliberal, ela tem ganho robustez. Mas o sindicato é um sindicato como o nosso, cultista, que entende que é a unidade da luta, que é a luta coletiva que faz a gente alcançar, que faz a gente vencer. E a gente vai sempre estar combatendo essa lógica egoísta, individualista, meritocrática, e vai estar sempre fazendo a defesa de que toda luta ela precisa ser uma luta coletiva. Porque não sou eu ganhar e Luana perder, tem que ser nós ganharmos. E se nós perdermos, nós vamos buscar um caminho para compreender o que nos fez perder, para lutar novamente para tentar conquistar. Leila, quero agradecer a sua presença aqui. Eu quero pedir licença, Luana. Vontade. Eu quero deixar aqui, essa semana nós perdemos um companheiro de luta que pregava muito isso, sociólogo, né, uma pessoa que participava de todos os espaços desse sindicato. Professor Adriano Schettino. Ele veio a falecer, infelizmente, essa semana, muito novo ainda, mas eu quero deixar aqui, em nome de Adriano, a força da luta coletiva, porque ele sempre fez essa defesa junto às trincheiras do nosso sindicato. Com certeza, professor Adriano presente. Bom, Leila, muito obrigada. E você, professor e professor, não está sozinho. Filie-se ao Sintese, filie-se ao seu sindicato. Vá ao nosso site sintese.org.br e faça a sua filiação. Obrigada, Leila. Obrigada a você, Luana. A conversa de hoje mostrou que a luta sindical não cabe em uma fotografia só. Ela aparece na assembleia, na mesa de negociação, na formação política, na defesa da carreira, no enfrentamento à precarização e, sim, no cuidado com a vida de quem trabalha. O 19º Congresso Estadual das Trabalhadoras e Trabalhadores em Educação, de 27 a 29 de agosto, será um momento para pensar o presente e desenhar os próximos passos da categoria. Já a 5ª corrida do Sintese, no dia 30, lembra que ninguém luta bem quando o corpo está esquecido, quando a saúde fica para depois, quando o encontro vira raridade. Uma coisa puxa a outra: consciência, organização, movimento e afeto coletivo. Porque defender a escola pública exige cabeça erguida, pensamento afiado e fôlego para continuar. E isso não nos falta, não é mesmo, Leila? Pode ter certeza, Luana. Então, minha gente, muito obrigada. TV Sintese fica por aqui. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso
respeite o meu professor. Batam palmas pra ele, que eles merecem.